Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nas tabelas do controle patrimonial. As tabelas do controle patrimonial elas se encontram neste local aqui do diagrama do DER. Tá? O controle patrimonial, né, ele vai servir então para controlar o patrimônio da empresa. Algumas empresas não se preocupam muito com isso, mas tem algumas empresas, inclusive de médio porte, que realizam este controle. Tá? Então, qual é a ideia? Todo e qualquer bem que exista na empresa tem que passar por esse controle patrimonial. Tem uma plaquetinha, é impresso um número, esse número é colocado no bem. Através do controle do sistema, você sabe onde é que aquele bem se encontra, né? Então, tem uma geladeira, por exemplo. A geladeira está na copa do terceiro andar, lá no departamento de, lá na diretoria de marketing, na copa da diretoria de marketing, né? Daí, de repente, a diretoria de marketing recebeu uma autorização para comprar uma geladeira nova, maior, porque é um departamento muito grande, tá? Então, essa nova geladeira que vai chegar, vai ser controlada aqui, através de um novo bem. E essa geladeira antiga, digamos que ela vai agora para o quinto andar, para um outro departamento de vendas, sei lá, tá? Então, tem que ter todo esse controle de onde o bem se encontra, para onde ele foi, ele foi doado, foi cedido, por que esse bem agora está no departamento de vendas, de onde foi que ele veio, como é que está a depreciação desse bem, essa geladeira ela tem quanto tempo de vida útil, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, tudo isso é controlado através deste módulo controle patrimonial, tá? Ele começa então com a tabela bem, deixa eu aumentar um pouco aqui, aqui está, ó, Patrim bem, cadastro dos bens móveis da empresa, né? Lembrando que esse controle patrimonial ele controla os bens móveis, imóveis não, tá? O vínculo com o centro resultado tem por objetivo gerar informações para os registros 305 e 600 do SPED fiscal. Então, é aqui, ó, que você vai colocar todas as informações do bem, tá? O número do bem, o nome do bem, a descrição dele, o número de série. Mas por que tem o número do bem e tem o número de série? Porque o número do bem é cadastrado pelo sistema. Nós vamos ter uma lógica para gerar o número do bem. O número de série pode ou não vir no bem, né? Então, um notebook vai ter o número de série. Uma geladeira, provavelmente tem o número de série, acho que tem, né? Um ar-condicionado também tem o número de série. Uma mesa não tem número de série, né? Então, a mesa vai ter o número do bem, mas o número de série dela vai ficar sem nada, porque ela não vem com esse número de série. Pelo menos não a maioria das mesas que eu já vi. Talvez você tenha visto aí alguma com número de série, mas eu acho que não. Aí tem a data de aquisição, a data do aceite e por aí vai. Todos esses campos aqui fazem a parte desta tabela bem e servem para nós cadastrarmos o bem no momento em que ele chega na empresa, tá? Daí veja que essa tabela bem, ela tem vários relacionamentos, né? Ela vai ter um relacionamento com o centro de resultado. Essa tabela centro de resultado, ela se encontra no módulo contábil. E aqui está a razão porque que ela tem esse vínculo, né? Vai servir aí para o SPED, tá? Ela tem um relacionamento com a aquisição do bem, como é que esse bem foi adquirido. Tem um relacionamento com o estado de conservação do bem, é um bem novo, é um bem usado. Essa máquina de Xerox aqui de tirar cópias, ela não é nova, ela é usada, foi comprada de onde? Como é que foi isso? Então você vai colocar nessa outra tabelinha aqui do estado de conservação, né? Tem o grupo do bem, tá? O fornecedor, ele foi que vendeu este bem, o colaborador, que de repente solicitou ou recebeu este bem, e o setor onde o bem está localizado, tá bom? Muito bem, tudo na Patrim Bem. Daí tem aqui, ó, vinculado ao Patrim Bem, tem o documento do bem. Veja que a tabela documento do bem é filha da Patrim Bem, né? Então, no documento do bem, nós vamos colocar o nome, a descrição e aqui a imagem do documento, tá? Então, nós temos aqui, ó, a apólice de seguro. A apólice de seguro, ela também é filha de Patrim Bem, ó. Veja que o ID do Patrim Bem está ali nela. É aqui que nós vamos colocar os dados do seguro do bem, tá?
número da apólice, data da contratação, data de vencimento, né? Aqui esse bem é um carro, por exemplo, então o carro vai ter um seguro, né? Você vai colocar os dados de seguro nesta tabela, que vai estar vinculada à seguradora. A tabela seguradora se encontra aqui, e aqui que nós vamos cadastrar as seguradoras. Nós poderíamos colocar essa tabela seguradora lá em cadastros, tá? Se nós percebermos que esta tabela pode ser utilizada por outros módulos, então ela sai daqui e vai ficar lá nos cadastros, tá bom? Grupo do bem. O grupo do bem armazena os dados do grupo do bem, não confundir com o grupo do produto, que é comercializado pela empresa, né? Então lá em produto nós temos grupo do produto, subgrupo do produto e o produto, né? Que é outra coisa, tá? Aqui é o grupo do bem, tá? Dos bens que pertencem à empresa. Esses bens aqui não vão ser vendidos pela empresa, eles pertencem à empresa, tá? Daí tem uma tabela aqui de depreciação, ela também é filha de Patrim Bem, e aqui que nós vamos colocar, ó, todo o controle da depreciação, tá? A data da depreciação, os dias, a taxa de depreciação, o índice, o valor e a depreciação acumulada, né? Porque o bem ele vai depreciando, né? Então, se você for comprar um carro de 50 mil, esse é o exemplo mais legal que tem, né? Tu vai e compra um carro de 50 mil, aí tu comprou um carro 1.0, saiu dirigindo ele, ele ficou com, sei lá, 1 quilômetro dirigido. Aí tu, rapaz, esse carro é horrível, vou trocar. Se você voltar lá na loja que te vendeu o carro, né? Eles podem até comprar de volta, mas ele já depreciou 5 mil, só por você ter saído da loja e voltado de novo. É um exemplo engraçado, mas enfim. Essa depreciação vai servir para isso, tá? Você vai colocando aqui o valor que o bem foi depreciado com o tempo, tá? Daí existem umas taxas de depreciação que elas já são cadastradas aí. Nós encontramos na internet de acordo com o NCM do bem, tá? Então, essa é uma tabela. NCM do bem ficou estranho, né? NCM do bem ou NCM do mal, né? Mas NCM do bem móvel, tá? Então, de acordo com o NCM, nós encontramos qual é a taxa de depreciação para aquele bem, tá certo? Inclusive, esta tabela é uma das que nós vamos já colocar dados, é uma tabela de dados pré-existentes. Ela poderia estar lá naquele grupão aqui em cima, ó, de tabela de dados pré-existentes, tá? Mas como ela começa com Patrim, tem a ver apenas com o patrimônio, deixa ela quieta aqui, tá bom? Tem essa Patrim índice de atualização, nós podemos atualizar os índices, tá bom? Então, a tabela também com dados pré-existentes, ela já vai ser carregada automaticamente. Nós encontramos os dados delas aí na internet. Mais aqui para baixo, nós temos a movimentação do bem. Você lembra daquele exemplo que eu mencionei, do bem que estava indo do terceiro andar, da diretoria de marketing para a diretoria de venda no quinto andar? Então, essa movimentação é controlada nessa tabela aqui, ó. Ela é filha de Patrim Bem e filha de tipo de movimentação. Então, no tipo de movimentação, né, nós vamos ter aí, por exemplo, distribuição, remanejamento, saída provisória, empréstimo, arrendamento, tá? Então, esses aí, alguns tipos de movimentação que nós temos aqui como exemplo, né? Mas outros códigos podem ser cadastrados, tá? E quando esse bem ele for movimentado, então, nós vamos colocar os dados dessa movimentação aqui, ó. A data que ele foi movimentado e o responsável por esta movimentação. Aí nós temos aqui a patrimônio aquisição do bem, o tipo de aquisição do bem, né? Nós temos alguns exemplos aqui, ó. Compra, permuta, doação, locação, comodato, leasing, transferência, enfim, são os vários códigos que nós temos aí para essa movimentação. Você coloca o nome do tipo de aquisição e a descrição, tá? E temos o estado de conservação do bem, tá? O bem ele pode ter o estado novo, bom, recuperável e inservível. Essa mesa está cheia de cupim, estado dela, inservível. Essa mesa tem cupim na perna, estado dela, recuperável. De repente ela está lá no armazém, né? E aí o cara vê aquela mesa, vai no sistema, olha pelo número do bem e vê, pô, essa mesa é recuperável, bicho. Vamos recuperar essa mesa que a gente está precisando dela lá no departamento, sei lá de quê, tá? Bom, certamente deve estar sendo utilizado por alguém. E novo é aquele bem que acabou de chegar e provavelmente está sendo utilizado por alguém, se não tiver ainda embalado em algum lugar da empresa. Tranquilo? Então é isso. Essas são as
tabelas que nós temos aqui para o módulo controle patrimonial. Em breve nós teremos aí as videoaulas mostrando como desenvolver este módulo nos servidores e também no cliente.